E eu vou começar justamente aqui pelo Dias Toffoli, que usou aviões de empresários para 3 viagens ao Itaiaiá, indicam documentos, uma série de reportagens do jornal Estado de São Paulo, o Estadão, e nessa aí o subtítulo diz: aeronaves utilizadas eram de empresas de Vorcaro, de empresário da mineração e de comprador das cotas de Toffoli no resort. Procurado, o ministro não se manifestou. Então, você tem um método aí dos ministros do STF, principalmente ali do centrão do judiciário, de não prestar contas à sociedade diante de uma série de elementos suspeitos. O que eles têm feito, e a gente tem visto ao longo dos últimos meses, é tentar se blindar. Quando dão explicações, são aquelas explicações enroladas, ensaboadas, gelatinosas, repletas de obscuridades. Me parece que o Toffoli, pelo menos, já entendeu que é melhor ficar quietinho. Não que isso seja melhor do ponto de vista moral e do ponto de vista republicano. Então, já tinha saído notícia sobre outros voos, agora está havendo um detalhamento sobre essas viagens, então ele estava usando aviões de empresários para ir ao resort Itaiaiá, onde você tem um triplo problema, para começar, que é o empréstimo do Bradesco, acho que foi cerca de 10 milhões de reais, que depois foi tendo ali um alívio no pagamento das parcelas de quitação, um adiamento, uma compreensão muito grande do banco, e o Toffoli, ao longo de 2 anos, se declarou impedido de julgar casos do Bradesco, mas depois passou a julgar. Depois você tem o escândalo Master. O Daniel Vorcaro foi pego ali na troca de mensagens com seu cunhado e operador Fabiano Zetter, ordenando o pagamento, e, aliás, se dizia ali sob pressão, disse que o atraso tinha dado um problema grande para ele, de 35 milhões de reais para o resort Itaiaiá, que era administrado por 3 empresas da família Toffoli, uma das quais o Toffoli era sócio oculto e recebia dividendos. E você tem o caso da JIF, que fez aporte para a PHB Holding, do Paulo Humberto Barbosa, que é aquele advogado da JBS, empresa do grupo JIF dos Irmãos Batista, que comprou as participações da família Toffoli no resort. Então, você tem um triplo problema e essa promiscuidade, as revelações cada vez mais acentuada, cada vez mais agravada, de empresários que têm interesses no Supremo Tribunal Federal, nas decisões do ministro, e o ministro deu várias decisões a respeito de alguns desses empresários. Lembrando que ele aliviou a multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais dos Irmãos Batista, da JIF, e o PGR, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sócio de Gilmar Mendes, continua parado enquanto as investigações jornalísticas avançam. Continua omisso, não abre investigação sobre os seus coleguinhas, amiguinhos, lá do centrão do STF. Aí a gente passa para a segunda notícia, só para dar um panorama geral. Nunes Marques e mulher viajaram para festa em Maceió em voo bancado por advogada do Banco Master. A aeronave, usada para voo privado, que decolou de Brasília em novembro, é administrada por empresa que gere bens de Vorcaro. Procurado, o ministro afirmou que viajou para aniversário de advogada e ela ficou responsável pelo voo. É curioso como eles acham a coisa mais normal do mundo ficar pegando carona em jatinho de advogado, que obviamente tem causa nos tribunais onde eles atuam e nos quais eles têm influência, e de empresários que igualmente têm interesse nesses tribunais, nas suas decisões, nos seus votos. Então é convite para festinha, o sujeito vai lá na maior cara de pau, entra no aviãozinho, pousa lá, tem o regabof, o seu banquete, volta para Brasília e tudo continua normalmente funcionando. Nunes Marques, que tem aquele filho, Kevin, precisamos falar sobre o Kevin, que também recebeu remuneração de uma consultoria, que foi paga pelo Master, tudo isso que já tinha sido noticiado e analisado aqui no programa Análise dos Fatos. E aí a gente vai para a próxima notícia. Olha só como tem muita coisa. O Cássio Produção, pode colocar? Cássio viaja em avião de advogado de Cláudio Castro, que atua no TSE. Quer dizer, é um hábito viajar em avião de advogado ou bancado por advogado, sendo que essa turma do direito, obviamente, tem interesse em ter a boa vontade dos magistrados, principalmente quando são advogados ligados a empresários ou políticos que têm problemas com a justiça e querem uma canetada a seu favor.
Então, o outro lado, o ministro é amigo de Gustavo Severo, não é isso? Severo, eu estou encoberto aqui, peraí, Severo, e diz que se declara impedido em seus casos. Documentos indicam que filho do ministro também viajou com o profissional. Então, nesse caso, o Cássio Nunes Marques está alegando que se declara impedido nos casos, querendo com isso ser aliviado, mas há aí aquilo que de fora se julga conflito de interesse e dentro, muitas vezes, parece que é um encontro feliz de interesses. Vamos para o próximo. Agora, o primeiro sobre Alexandre de Moraes, nem dá tempo de esmiuçar todos aqui, né? Eu estou fazendo um panorama geral para entender qual é o cenário. Moraes voou em avião da empresa de Vorcaro na véspera de reunião com o banqueiro, indicam documentos. O levantamento é baseado no cruzamento de dados da CPI do crime organizado, da aeronáutica, no relato de um piloto e em conversas do dono do Master. O ministro afirma que não voou com o Vorcaro e não usou aviões em nome do banqueiro. Está aí matéria do Estadão, dessa equipe aí que está trazendo várias novidades importantes, Vinícius Valfré, Guerri Talento, Wesley Galzo e Gustavo Cortes. Então, você tem aí voo do Moraes na empresa do Vorcaro, quer dizer, nas asas do Vorcaro. O aviãozinho lá de uma empresa do Vorcaro na véspera de reunião com o banqueiro. Aliás, já tinha saído no jornal O Globo essa coincidência de datas entre os voos do Moraes na Prime Aviation e os encontros que foram relatados pelo Vorcaro naquelas conversas às quais a gente acabou tendo acesso. Então, tudo que eles tentaram afastar, que é de qualquer possibilidade de relação pessoal, fica cada vez mais comprometido. Lembra que foram 7 voos do Moraes e da Viviane na Prime Aviation e um num avião de uma empresa ligada ao Fabiano Zettel, que é o cunhado e operador do Vorcaro. Os outros 7, portanto, nas asas do Vorcaro, na empresa da qual ele era sócio, né, por meio do Fundo Patrimonial Blue, se eu não me engano. Então, o Moraes estava lá no hangar do aeroporto, em seguida tinha a decolagem, ele falou que as ilações eram falsas, e aqueles serviços, de acordo com a notinha, toda ensaboada também, do escritório da Viviane Barcilli de Moraes, sua esposa, tinha sido contratada pelo escritório dela. E aí é o escritório dela que contrata o serviço, mais o magistrado, que é o marido dela, está lá ligado a um voo que o escritório contratou. E agora também, esses voos, pelo menos uma parte desses voos, tem ligação com a data do encontro do próprio magistrado Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro. Quer dizer, cada vez mais a gente precisa perguntar novamente, para dizer o mínimo aqui, já com uma certa ironia, embora eles não gostem de ironia. O contrato de 130 milhões de reais, que não chegou a ser cumprido inteiramente, não chegou a ser pago inteiramente, mas foram pagos 80 milhões de reais, até o momento que Daniel Vorcaro foi preso e o Master teve a sua decretação liquidada pelo Banco Central. Ele era para contratar os serviços da Viviane Barcilli de Moraes ou a proximidade com o Alexandre de Moraes, porque a proximidade está aí, ela está posta. São numerosos elementos que mostram isso. São reuniões, as mensagens confirmando as reuniões virtuais, presenciais, matérias da imprensa, sob pressão do Moraes, em cima do Gabriel Galípolo, a respeito dos interesses do Master, fumar charuto junto com o Vorcaro na sua mansão, whisky Macallan, pago lá num coquetel em Londres, uma degustação em Londres, com a presença do Moraes, patrocinado pelo Master, junto com Paulo Gonet, até o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estava nesse regabof, Dias Toffoli também. São muitos elementos que mostram essa intimidade, e uma intimidade que estava, vamos dizer assim, acontecendo enquanto a família Moraes estava sendo remunerada por meio do escritório da esposa. E aí, para completar isso tudo, vem a matéria de hoje do Estadão. Pode colocar o próximo print. Família de Moraes comprou 23 milhões e 400 mil reais em imóveis nos últimos 5 anos e triplicou patrimônio. Levantamento feito pelo Estadão com base em escrituras e matrículas registradas em cartório indica que ministro e a mulher são donos de 31 milhões e 500 mil reais em imóveis.
procurados, eles não se manifestaram. É compatível com a renda? É compatível com a conduta republicana que o escritório da esposa de um ministro de Tribunal Superior, esquece quem é, ele esquece quem é ela, fature muito mais depois de que o ministro chega ao cargo de Tribunal Superior? Então, vamos ver alguns detalhes dessa matéria. Pode colocar o próximo print, produção, que é do comecinho ali, vocês estão vendo, Brasília e São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, tiveram um aumento de 266% do patrimônio imobiliário desde que ele passou a integrar a mais alta instância do Poder Judiciário em março de 2017. Quer dizer, isso aí, de acordo com a reportagem, é factual. A família ficou mais rica depois que o Moraes virou magistrado. E ficou mais rica exclusivamente porque ele tem um salário do teto do funcionalismo público, que é ali por volta dos R$46 mil? Não. Porque o escritório dela passou a faturar mais. E aí se questiona, mas é uma coincidência? Ou existe uma correlação? Ou existe uma relação de causa e efeito? Bom, obviamente, os indícios mostram que existe, no mínimo, uma correlação e, claro, que há aparentemente uma relação de causa e efeito, já que empresários enrolados com a justiça buscam, e têm buscado cada vez mais, escritórios de familiares dos magistrados. E assim as famílias faturam e os magistrados acabam sendo beneficiados pelo faturamento dos seus cônjuges ou dos seus familiares, como filhos, sobrinhos, etc. Então, é isso que está sendo colocado em questão. Isso é certo? Isso é moral? E mais do que isso é lícito? Aí continua a matéria. Atualmente, o casal possui 17 imóveis avaliados em 31 milhões e 500 mil reais. Nos últimos 5 anos, o casal desembolsou 23 milhões e 400 mil reais na compra de imóveis em Brasília e em São Paulo, todos eles à vista, conforme os registros em cartório. Moraes e Viviane foram procurados desde o dia 27 de março para se manifestarem, mas não responderam. Aliás, esses imóveis aí em São Paulo e em Brasília são belíssimos imóveis de luxo. A mansão em Brasília, comprada em 2025, é de 12 milhões de reais. Os 2 apartamentos em São Paulo, de 2021, 3 milhões de reais cada. Apartamento em Campos do Jordão, 2025, 4 milhões de reais. Apartamento em São Paulo, mais 1 milhão e 50 mil reais. Olha só quantos apartamentos, imóveis de luxo, caros, comprados pela família de um magistrado nesses anos aí, depois da sua chegada à mais alta corte do país. Vamos colocar o próximo print? O valor do patrimônio atual é mais de 3 vezes superior aos 8 milhões e 600 mil reais que eles tinham em 12 imóveis, quando o ex-presidente Michel Temer indicou Moraes para a corte. Vou repetir, 3 vezes superior ao patrimônio que o Moraes tinha quando foi indicado ao STF. Chegou ao STF por uma grande coincidência, que todos são convidados a acreditar que é uma coincidência, triplicou o valor do seu patrimônio. Em 2017, antes de assumir a vaga, o ministro tinha salário de cerca de 33 mil reais. Atualmente ganha 46 mil, o equivalente a um aumento de 39%. Então, vocês vejam que não bate, né? Você tem 200 e tantos por cento aí de aumento. Deixa eu voltar aqui, aumento do patrimônio imobiliário, 266%. E o aumento de salário do cara que era ministro da Justiça e virou ministro do STF é um aumento de 39%, é de 33 para 46 mil reais. Só que está aí torrando milhões em imóveis. Tudo estranho, não? Antes disso, exerceu os cargos de ministro de Estado, secretário estadual e municipal, além de ter sido membro do Ministério Público, todos com vencimentos próximos do teto do funcionalismo público. Já Viviane é sócia administradora do Barci de Moraes Advogados, escritório que mantém sociedade com os filhos Alexandre e Juliana. Ainda tem 2 filhos lá,
naquele escritório que, coincidentemente, fatura milhões, dezenas de milhões de reais com empresários interessados em decisões do STF. Vamos para o próximo. Desde que o marido se tornou ministro, o número de ações de Viviane em tribunais superiores saltou de 27 para 152, conforme revelou o Estadão. O número considera processos com tramitação no STF e no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então, quer dizer, as ações da esposa do magistrado saltaram de 27 para 152 depois que ele chegou à mais alta corte do país. Como acreditar que isso não passa de uma coincidência? E eu não sei até se é pior, é você aceitar que isso simplesmente seja assim, tenha que ser assim, e nada possa ser feito para que não seja assim. A impressão que a gente tem quando a gente ouve os ministros do Centrão do STF no plenário é de que, olha, isso aí é do jogo. É do jogo. E a gente fica pensando, talvez tenha sido até um dos motivos pelos quais eles aceitaram o cargo. Que, bom, eu no cargo, minha esposa, ou meu filho, ou meu sobrinho, vão ter no seu escritório um chamariz enorme, nem precisa falar nada. Simples fato de ter o mesmo sobrenome, de o pessoal saber na elite empresarial que são parentes do ministro, vão procurar. Ora, eu não tenho culpa disso, eu sou magistrado, se o escritório da minha família está sendo procurado por causa disso, não sou eu que estou fazendo propaganda, etc. Como aceitar que isso seja naturalizado, que isso seja banalizado e que essas famílias possam enriquecer com um chamariz de um servidor público? Quer dizer, é óbvio que medidas precisam ser tomadas, que é preciso pensar em dispositivos legais, mas é preciso pensar no enquadramento em dispositivos já existentes, principalmente pensar nos princípios da administração pública, que requerem transparência, impessoalidade, entre outros. Então, continuando. O Estadão levantou matrículas de imóveis em consulta a cartórios de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. De acordo com os documentos, o casal pagou 34.800.000 na aquisição de 27 imóveis nos últimos 29 anos. Uma parte, contudo, foi vendida, o que explica a diferença entre esses gastos e o valor da atual carteira imobiliária deles, de 31,5 milhões de reais. Então, pagaram quase 35 milhões e hoje tem uma carteira no valor de 31,5 milhões, porque alguns poucos milhões aí vieram tem uma diferença aí em razão da venda de alguns ativos. Vamos para o próximo, que fala de um salto patrimonial. O salto patrimonial mais expressivo se concentra nos últimos anos, com Moraes já no STF e responsável por investigações controversas na Corte, como a relatoria do inquérito das fake news. Desde 2021, o casal desembolsou 23.400.000 reais, valor que corresponde a mais de 67% de todos os investimentos nominais deles no mercado imobiliário ao longo de 3 décadas. Desde 2021, o casal desembolsou 23.400.000 reais. Então, olha só, teve um salto patrimonial nesses últimos anos, o Moraes já no STF e com o inquérito das fake news como carta na manga. E aí, pode tirar da tela esses prints, produção? E já temos aí o panorama geral de notícias. E aí vamos refletir a respeito disso. Olha só, em 2019, Dias Toffoli abre o inquérito das fake news e entrega a relatoria sem sorteio para Alexandre de Moraes. O artigo 43 do Regimento Interno do Supremo previa a abertura de ofício pelo presidente da Corte de um inquérito, se fosse para apurar uma infração penal cometida no ambiente físico do tribunal, no prédio do tribunal. Isso aconteceu? Não. Driblaram o sistema acusatório brasileiro, fizeram uma interpretação elástica e bota elástica nisso, de um dispositivo do regimento interno, que não é sequer a legislação aprovada no Congresso Nacional, para abrir um inquérito que dura já 7 anos,
e que foi utilizado inicialmente contra True News a respeito da conduta dos próprios ministros do STF. E, naquele momento, o Alexandre de Moraes estava 2, 3 anos no STF. O governo do Michel Temer começou com o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Ficou no poder em 2017 inteiro, 2018, até o final, ali com a eleição. Bolsonaro derrotou Fernando Haddad e subiu ao poder em 2019. Quer dizer, Moraes estava lá em 2017, 2018, 2019, terceiro ano na prática, como ministro do STF, virou esse relator poderoso que censurou matéria que comprometia Dias Toffoli com seu apelido na Odebrecht, suspendeu a apuração da Receita, que atingiu esposa do Toffoli, esposa do Gilmar Mendes, suspendeu o auditor fiscal da Receita envolvido nessa apuração, que era resultado de um grupo de trabalho composto ali há anos, não foi uma investigação criada para atingir esposa de ministro, mas atingiu, e as esposas de Toffoli e Gilmar são advogados, eram advogados, né? Agora são ex-esposos, mas são advogadas de formação, atuavam, e houve uma série de polêmicas a respeito também de casos envolvendo elas. E aí, uma investigação sobre movimentações bancárias, essas questões, sendo que no caso do Toffoli já havia matéria sobre a mesada que a esposa mandava todo mês para ele de R$100 mil. E aí, repare que agora, em 2026, a gente está vendo notícias sobre o aumento da renda, do patrimônio, do valor do patrimônio imobiliário, da carteira imobiliária da família do Alexandre de Moraes, com a sua esposa advogada, num escritório, tendo mais ações na corte. Então, assim, eles bloquearam lá na raiz a possibilidade de se investigar as transações envolvendo as esposas. Fizeram isso por meio de um inquérito, portanto, usado para bloquear investigações que os atingissem. Esse inquérito continua aberto. Não é conveniente? Você chega ao Supremo Tribunal Federal, a sua família tem um escritório que passa a ser procurado por pessoas que veem esse chamariz. Você tem um inquérito que dribla o sistema acusatório, que é usado para suspender apurações que, eventualmente, atingem ou investigam essas relações entre os magistrados e as esposas, e o seu patrimônio vai aumentando. Vocês estão entendendo? Você tem o quadro completo, que é a possibilidade de você enriquecer por meio dos seus familiares e a possibilidade de você retaliar quem ousa denunciar, quem ousa abrir uma investigação que seja, mesmo sem uma condenação prévia, sobre esses elos. Parece que tem muita gente interessada em manter isso aí. E o que a imprensa está fazendo e a Procuradoria-Geral da República não está, é mostrar todos os elementos relevantes sobre esse quadro geral, que, obviamente, não pode ser mantido. A gente não pode ter isso com novos ministros do Supremo Tribunal Federal, aí entra lá o Jorge Messias, eventualmente vai ter familiar, que vai ter contrato, não estou acusando, tá, previamente, estou dizendo que novos indicados do STF virão, e se nada for feito agora, esse método vai continuar sendo reproduzido ao longo das próximas décadas, talvez centenas de anos. Então é preciso fazer alguma coisa agora. Vamos ver, produção, o comentário da Transparência Internacional Brasil no X. Pode colocar o print aí na tela? 17 imóveis registrados no Instituto da Família Moraes. Nos últimos anos, desembolsaram 23 milhões e 400 mil reais na compra de imóveis à vista. Um enriquecimento extraordinário no contexto de relações inexplicadas do ministro com Daniel Vorcaro e o Banco Master. Aí cita os nomes dos repórteres do Estadão que seguem avançando nas investigações enquanto a PGR permanece omissa. É isso que eu tenho apontado aqui também. 17 imóveis registrados no Instituto da Família Moraes. Como são convenientes esses institutos. Então, olha, a gente está aguardando e, obviamente, lançando luz sobre todas as conexões
a colaboração premiada do Daniel Vorcaro, do Fabiano Zé e de outros aí. Você tem diretores do Master, pessoas que foram atingidas pelas operações. O que vai sair disso? Sendo que você tem a PGR lá envolvida, além da Polícia Federal. A gente sabe que tem um núcleo da Polícia Federal que, até aqui, esteve disposto a investigar e trouxe muita dessa sujeira, desses elementos comprometedores à tona. Mas e agora? Agora você tem notícia, inclusive no jornal hoje, a respeito do dilema de Mendonça e Paulo Gonet. Olha só a que ponto chegou a República do Escambo no Brasil. As autoridades, diante de uma investigação que atinge os seus aliados, elas ficam num dilema. Que dilema? Dilema é você cumprir a lei, você ter uma conduta republicana, você seguir aquilo que está escrito, exercer o seu papel, o seu dever público, como um magistrado, como um procurador-geral da República, ou você blindar aliados numa camaradagem, numa cumplicidade, etc. É grotesco as coisas, não estou dizendo da reportagem correta em apontar, mas que isso seja colocado no Brasil como um dilema. De fato, essas pessoas, me parece, tá? Não estou dentro da cabeça delas, mas me parece que elas ficam num dilema. Principalmente o PGR Paulo Gonet. O André Mendonça, vamos ver. Como eu falei, inclusive, outro dia no podcast, André Mendonça já blindou o Silas Câmara, deputado federal bolsonarista, que apoiou a sua indicação para o Supremo. Ele tentou blindar o Cláudio Castro agora no julgamento recente, no TSE, em que o Castro foi tornado inelegível por 8 anos, em razão de um esquema de contratação de cabos eleitorais como funcionários da UERJ e do CEPERJ, aqui no Rio de Janeiro. Ele e o Cássio Nunes Marques, os dois indicados pelo Bolsonaro, que é aliado, a família Bolsonaro é aliada do Cláudio Castro, vou chegar aí, inclusive, votaram para tentar blindá-lo contra a inelegibilidade, sendo que ele seria o candidato do Rio de Janeiro, do PL, para uma vaga no Senado. Carlos Bolsonaro, que poderia ser outro candidato do Rio, foi lá ser candidato por Santa Catarina, julgando que é mais fácil, porque é um estado mais antipetista e onde o bolsonarismo teve mais votos nas eleições passadas, etc. Então, você tem aí o André Mendonça como alguém que já atuou para blindar pessoas próximas. Ele vai atuar para blindar Dias Toffoli e Alexandre de Moraes? Ou ele vai deixar a investigação correr? O PGR, ele tem sido absolutamente omisso em tudo. Aqui o Mendonça, ele blindou o núcleo da PF, ele está fazendo a investigação do INSS crescer, ele tentou prorrogar a CPMI do INSS, mas foi voto vencido no plenário. Vamos ver só no caso dessas duas figuras e, claro, ficar atento aí a outros. Mas que ele destravou as investigações em comparação ao Toffoli, e é claro que nessa comparação todo mundo acaba ganhando, isso não resta dúvida. Paulo Gonet, até agora, nada. A PF vai conseguir que os colaboradores contem realmente tudo? E tem o dilema, não só do prisioneiro, de quem faz a colaboração premiada antes, mas o dilema do próprio Daniel Vorcaro, do próprio Fabiano Zé. Vale a pena falar da relação dos ministros do STF quando você já tem relação direta ou indireta com Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O cara pensa, se eu falar sobre os três, cara, será que vai voltar todo o STF contra mim? Porque já tem precedente de ministro delatado julgar a própria homologação ou não da delação premiada. O Toffoli, quando foi delatado pelo Sérgio Cabral, votou contra a delação que o citava. Aí o Vorcaro e o seu advogado de defesa, obviamente, o seu advogado na colaboração premiada, porque foi trocada a equipe, eles pensam, vale a pena? Que aí eu vou comprometer os meus... o cara vai mofar lá dentro da cadeia. Então, essa configuração é ruim para o avanço das investigações, porque faz o prisioneiro, o preso, né, e o seu advogado refletirem se vale a pena contar elementos comprometedores. E é preciso que eles contem, é preciso que a sociedade saiba exatamente de tudo. E era necessário que houvesse ferramentas na República
para impedir as pessoas delatadas de julgar, que não houvesse compadrio na mais alta corte do país para blindar aqueles magistrados que são atingidos por esse tipo de denúncia, por esse tipo de depoimento, mas a gente vê tudo acontecer ao contrário. Então vamos continuar lançando luz para ver se tudo vem à tona a despeito das pressões políticas em sentido contrário. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.